Quando você se depara com a morte e com rumores de morte, ou para aqueles que tiveram alguma experiência de achar que iam morrer por motivos de acidente, de quase acidente, de doença ou de questão parecida, o que passa pela sua cabeça? Quando a gente fala, quando a gente prega, quando a gente ouve sobre morte, o que vem na tua cabeça? Como tu reage a isso? De que forma isso te impacta ou não impacta? Eu lembro em 2020, quando na temática, acho que foi da Páscoa, nós falamos sobre morte também, por questões da pandemia. E algumas pessoas falaram, por que ela prega falando de morte? Porque saiu do nosso horizonte, no nosso século, na nossa geração, que nós somos finitos. Saiu do nosso horizonte que nós vamos morrer. Com a ciência, com tudo que existe hoje, a gente cada vez mais tem um sentimento e a gente vive a vida como se nós nunca fôssemos morrer. E é meu papel também como pregadora lembrar que a morte faz parte da vida. Faz parte do que nós passamos aqui. Mas é claro que a gente nunca fala de morte terminando na morte. Porque para nós, a morte é apenas um período, um acontecimento, mas que vai passar também. Porque tem algo depois disso. Tem promessa depois disso. Como você reage à morte? Em primeiro lugar, como você reage com a morte quando o negócio é você? Se tu morresse hoje, lá no templo do Santa Terezinha, tem um negócio, eu não sei se Jesus voltasse hoje ou se você morresse hoje, o que aconteceria? Tem um banner lá do Encontrão de 1900 e alguma coisa. E agora a gente está fazendo a célula jovem lá e tem um banner gigantesco na parede. Toda vez que eu entro lá, eu leio aquilo. Como é que você reage com o fato de você poder morrer a qualquer momento? Se tu consegue responder isso, então vamos adiante. Como você reage com a morte em relação às pessoas a que você ama, que você tem contato? Como é isso para você? E se as pessoas ao seu redor morressem? E se acontecesse algo? E se a guerra fosse no Brasil e a tua família fosse atingida? Como isso seria para você? E como você lida com a morte ao redor do mundo? Isso dói? Isso te afeta? Ou tudo bem, está longe? Eu não preciso sentir dor por isso. Por que falar dessa temática? Porque ser cristão, e eu repeti isso a cada domingo, é primeiramente estar na presença de Deus. Nunca nós podemos esquecer isso. É ter um relacionamento com Ele. Ser cristão é também viver na presença dEle em todos os momentos da nossa vida. Não tem como separar. Jesus está aqui, ali Ele não está. Não existe isso. Se eu sou cristão, eu sou em todos os momentos da minha vida. Ser cristão é testemunhar o que Ele fez por mim. É falar, é abrir a boca, é contar. É ser exemplo, é testemunho prático e verbal do que Jesus fez por mim na cruz. Mas também, ser cristão é ter convicção, certeza absoluta de ressurreição. Se eu excluo a ressurreição, a vida eterna da fé cristã, eu anulo a fé cristã. Se eu não creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna com Cristo, eu anulo a fé cristã. Eu anulo o que Cristo fez por mim na cruz. Ser cristão é ter convicção da ressurreição dos mortos e da vida eterna. E a gente pode pensar assim, Adaline, assunto óbvio. Muito óbvio que um cristão tem que crer na ressurreição. Não é óbvio.
Não é óbvio, inclusive pelo fato de que já nos tempos bíblicos se discutia se ressurreição existia ou não. E se discute até hoje. Por quê? Porque muitos até da boca para fora podem dizer que creem na ressurreição e aguardam a ressurreição, mas vivem como se isso não existisse. Vivem a vida aqui e agora como se fosse tudo, se esquecendo de Deus. Então, será que realmente creem na ressurreição? Na vida eterna com Deus? Ou vivem a vida aqui e agora como se precisassem experimentar tudo, ter todos os prazeres, porque pode acabar a qualquer momento? Será que nós de fato cremos na ressurreição ou nós falamos isso da boca para fora? Onde está a nossa esperança? A ressurreição é algo que não vemos. Não dá para tocar, não dá para... A gente, exceto Jesus, que alguns viram, mas a gente não vê os mortos levantando do túmulo e ressuscitando. Mas o que Paulo diz lá em Romanos? Esperança que se vê não é esperança. Ressurreição é uma esperança para nós. Jesus, ele já debatia com os saduceus, que era um partido dentro da religião judaica, digamos assim, que não criam na ressurreição. Ele já precisava dar umas duras bem firmes neles em relação a isso, porque os saduceus falavam que não tinha ressurreição. Paulo teve que discorrer sobre isso nas suas cartas. E uma dessas cartas é a carta aos Coríntios, que Paulo fala duramente no assunto, porque os coríntios estavam falhando na questão da ressurreição. Estava havendo dúvida entre eles, se a ressurreição era verdade ou não era verdade. Então convido a igreja a abrir em 1 Coríntios 15. Vamos ler a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 em diante. Por que nós também precisamos falar disso? Porque há muitos cristãos que não entendem o que é ressurreição. Confundem ressurreição e acham que podem ser cristão e acreditar, por exemplo, em reencarnação. Para mim, é muito óbvio que se eu sou cristã, eu entendo que não existe reencarnação, que não existe outra vida. Mas para muitos cristãos isso é comum. Achar que eu vou reencarnar em um outro corpo. Bom, então tu não é cristão, então tu é budista, hinduísta, espírita, mas não cristão. Biblicamente, isso não existe. Reencarnação não existe. Nós cremos na ressurreição. O nosso corpo, alma e espírito, o nosso ser inteiro vai ressuscitar. E é nisso que nós cremos. Não que eu vou sair do meu corpo e visitar um outro corpo. Não que eu vou sair do meu corpo e aparecer para as pessoas. Nada disso. Ressurreição. Quando eu morro inteiro. E quando eu ressuscito inteira. Como eu sou, mas com um corpo novo e glorificado. Isso nós precisamos ter claro também. 1 Coríntios 15. Paulo vai explicar essa questão do corpo a partir do versículo 35, mas nós não vamos chegar lá. Se você tem dúvidas sobre como será a ressurreição, lê capítulo 15, do 35 em diante. Paulo vai discorrer sobre isso, vai explicar. Porque o povo estava duvidando. Mas nós vamos ler o início, a base da ressurreição que Paulo apresenta aos Coríntios. Você deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos ir lendo e eu vou explicando. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. A carta aos Coríntios é uma carta que Paulo está, digamos assim, dando um puxão de orelha muito forte naquela igreja. Muito forte. Os coríntios estavam com sérias doutrinas complicadas dentro daquela comunidade. E Paulo foi um dos fundadores da comunidade aos Coríntios. Então ele tem um apego muito grande por essa comunidade. E ele começa o capítulo 15 dizendo assim: olha, eu vou lembrar a vocês o que foi que eu preguei quando eu passei por aí. Porque parece
que o negócio está meio distorcido. Parece que vocês estão esquecendo do que é o verdadeiro evangelho. Então vamos relembrar isso aí. Porque se vocês estão crendo em algo diferente do que eu preguei, é vã a fé de vocês. Vocês não estão crendo em Cristo. Primeiramente, lembra do evangelho que foi pregado. Continua, versos 3 a 8. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Ele começa dizendo assim: o que eu recebi, eu transmiti. O que Cristo falou para mim, o que para mim foi pregado, eu falei para vocês. Eu fui fiel ao que Cristo me repassou. Qual é o evangelho que Paulo pregou aos Coríntios? Ele resume o evangelho que ele pregou aos Coríntios ali. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu aos apóstolos. O que isso significa? Por que Paulo escreve segundo as Escrituras? Ele está dizendo assim, lá no Antigo Testamento já estava prometendo que isso ia acontecer e se cumpriu. Jesus, ele é o Messias que os profetas falavam. Ele deu a vida por cada um de vocês na cruz, conforme Deus já havia prometido através dos profetas do Antigo Testamento. Ele foi sepultado. Por que ele faz essa ênfase do sepultado? Gente, ele realmente morreu. Coríntios, não adianta dizer que ele ainda está vivo porque não passou pela morte. Não é isso, ele passou pela morte, ele morreu e foi sepultado. E no terceiro dia, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. E não só ressuscitou e subiu aos céus direto. Ele apareceu para os apóstolos, ele apareceu para cada um deles, ele apareceu para mais de 500 pessoas que ainda estão vivas. Querem perguntar? Pergunta para elas. É assim que Paulo está argumentando com eles. E depois, ele ainda apareceu a mim como um apóstolo fora do tempo. Ou seja, o evangelho que eu estou pregando a vocês, Coríntios, eu recebi direto de Jesus. Eu não preguei um falso evangelho, então não mude o que foi pregado a vocês. É assim que ele está argumentando. Vamos continuar, do 9 ao 11. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Por que Paulo fala isso? Porque lá no início da carta, ele começa a carta aos Coríntios já resolvendo um problema. Estava tendo divisão na igreja. Um estava dizendo assim, mas eu fui discipulado e batizado por Apolo, e Apolo é mais importante que Paulo, então eu tenho que ser mais importante na igreja. Aí o outro chegava, não, mas eu conheci Pedro, e Pedro esteve com Jesus, e Pedro me acompanhou, então eu sou mais importante. Aí o outro, não, eu sou de Paulo, que não sei o quê, Paulo foi quem fundou os Coríntios. Estava tendo divisão na igreja. Estava tendo partidarismo, cada um estava puxando para um lado, querendo ser mais importante que o outro. E aí Paulo falou assim, vocês estão se achando mais importante que o outro? Ele fala assim, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês. E se batizei, ainda bem que foi só um ou outro, que é para vocês não falarem isso a respeito de mim. E além de se dividirem e de quererem ser mais importantes que os outros, os coríntios estavam duvidando da autoridade de Paulo. E é por isso que ele fala aqui, foi isso que eu preguei a vocês. E para aqueles que não achavam a autoridade de Paulo boa o suficiente, ele ainda fala assim,
Bom, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, nós pregamos a mesma coisa. O que ele está querendo dizer com isso? Ok, se vocês não aceitam o que eu estou falando, Pedro e Apolo pregaram a mesma coisa. Então não vem dizer que o evangelho que eu preguei a vocês está errado. Quer tenha sido eu, quer tenha sido Pedro ou Apolo, nós ensinamos a mesma coisa. O que Paulo está falando aqui são palavras duras para essa comunidade, muito duras. Tanto que na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai falar assim: olha, desculpa se eu entristeci vocês na primeira carta, mas era necessário. Lá na segunda carta que ele escreve mais tarde, ele fala como a igreja se sentiu. Os coríntios receberam essa carta e eles entenderam que Paulo estava dando um grande sermão neles. E ele fala assim: olha, eu posso não ter sido dos 12, mas o evangelho que eu preguei a vocês, eu recebi diretamente de Jesus. E também os demais pregam o mesmo evangelho. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. Foi isso que pregamos e foi nisso que vocês creram. Ele está falando assim: se vocês são comunidade cristã, vocês creem naquilo que foi pregado. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e vive. Continua. Do 12 ao 19. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dos mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Na versão Almeida vai dizer: somos os mais infelizes de todos os homens. Dentro da comunidade de Coríntios, alguns estavam pregando contra a ressurreição, falando que não havia ressurreição dos mortos. Era uma comunidade que estava dividida, que estava bagunçada, que não tinha união, que não tinha unidade. E Paulo não estava lá, então ele manda essa carta para colocar aquela galera na linha, para ver se eles entendiam como era para ser aquela comunidade. E Paulo, por sua vez, com profunda indignação, ele argumenta com uma linha de raciocínio lógico. Olha, vocês estão dizendo que não tem ressurreição dos mortos? Bom, se não tem ressurreição dos mortos, Cristo não tem como ter ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, por que vocês ainda creem? Por que vocês ainda são uma comunidade? Porque se Cristo não ressuscitou, não faz sentido existir fé cristã. É inútil, é vã a fé de vocês. Isso que ele está falando aos Coríntios. Além do mais, se vocês dizem que não há ressurreição dos mortos, e se Cristo não ressuscitou, então nós estamos sendo falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos pregando por aí que Deus ressuscitou a Cristo. E vocês sabem que ser falsa testemunha de Deus é um pecado gigantesco diante de Deus. Então vocês estão dizendo que nós somos falsas testemunhas de Deus? Talvez os coríntios não esperavam por isso. Mas é muito simples para Paulo. Meus queridos, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então nós estamos todos ainda perdidos no pecado, separados de Deus. Não há razão da gente ser comunidade. Se a gente não crê e não vive aguardando a ressurreição, por que a gente está aqui? E aí, o último versículo, eu vou ler ele na linguagem NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Se a
nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança está só no que a gente pode fazer e viver aqui e agora, que tristeza, porque é muito pequena. Somos os mais infelizes. Porque é pouco demais os anos que nós temos de vida aqui. Porque amedronta quando a gente pensa que a qualquer momento a morte pode bater a nossa porta. Porque dá pavor, angústia, quando a gente se depara com o fato de que a gente pode simplesmente deixar de existir e ninguém mais vai lembrar da gente. Ou alguém de vocês é extremamente importante que vão entrar para os livros de história e museu. Eu não. Já sei disso. Se os meus netos lembrarem de mim quando for velho, eu já fico feliz. Porque a nossa memória é curtíssima. Como é triste quando encontramos alguém que tem a sua esperança só nas coisas deste mundo. Como é triste conhecer e ver vidas que não têm esperança de salvação. Ser cristão, gente, é esperar com muita esperança a volta de Cristo. Quando Ele virá para buscar a sua igreja. Quando os que morreram nele vão ressuscitar com Ele para ter vida eterna para sempre. Viver para sempre com Ele. Sem limite de tempo. Sem hora. Sem adoecer. Sem ficar velho. Sem morrer. Mas quando a gente retira isso, para mim, chega a ser angustiante pensar que a minha vida poderia acabar e ser só isso. Ter fim. Sabe por que é angustiante lidar com a morte? Sabe por que dói pra gente lidar com a morte? Porque a gente não foi criado para morrer. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano para passar pela morte. Não era o plano. A gente não foi feito para isso. Você não foi criado para morrer. Você foi criado para viver eternamente com Ele. Por que a gente morre? Por causa do pecado. É por isso que a gente morre. Não era plano de Deus. Você não foi criado para passar pela morte. É por isso que a morte é difícil da gente lidar. Uns podem lidar na brincadeira, mas talvez seja só uma fuga. Outros se desesperam, se descabelam, porque não, morte não dá. A gente não foi criado para isso. Ninguém é expert nesse assunto, porque não era plano de Deus mesmo que fosse. Mas quando vem Jesus, Deus fala, olha, meus queridos, o meu plano continua o mesmo, vocês não foram criados para morrer. Eu dou vida eterna para vocês. Creiam apenas em mim. Mas para crer em Jesus, a gente tem que crer que Ele ressuscitou. A gente tem que crer que Ele está vivo. É parte da fé cristã. Se a gente não crê que Jesus ressuscitou, então a gente não crê nele. Então a gente não é cristão. Então a gente não tem salvação. Mas se a gente crê que Ele está vivo e que Ele virá para buscar a cada um de nós e que a gente vai viver eternamente com Ele, então somos os mais felizes de todos os homens. Porque muda todo o nosso sentido de vida. Vamos terminar a leitura agora do 20 ao 26. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele
tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. O último inimigo a ser destruído é a morte. De fato, Cristo ressuscitou e ele foi o primeiro a ressuscitar. E pelo fato dele ter ressuscitado, nós sabemos que nós também vamos ressuscitar. Aqueles que creem nele vão ressuscitar para a glória. Não duvidem disso, pois se vocês deixarem de crer e aguardar a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, se vocês deixarem de esperar pelo seu Senhor e pela vida eterna, vocês perderão a razão da fé. Vocês perderão a fé e tudo será vão. O último inimigo a ser destruído completamente é a morte. Por que falar isso? Porque Jesus já venceu a morte. Mas ela ainda não foi destruída, nós ainda morremos. No entanto, quando Jesus voltar e nós ressuscitarmos, não haverá mais morte. Não existirá mais conceito, pensamento, medo de morte, porque não existirá mais morte. Ninguém mais passará pela morte. Agora vamos voltar para a gente. Talvez os coríntios tenham entendido, a partir dessa carta, o que é ressurreição e que eles deveriam aguardar a ressurreição em Cristo. E você? E nós, cristãos hoje? Você já se perguntou o quanto a sua fé está firme, convicta na certeza da ressurreição e da vida eterna? Ou há dúvidas no teu coração de que isso é possível? De que Deus tem a capacidade de ressuscitar alguém? O quanto você é convicto de que aqui é só um período, de que aqui é curto, aqui vai passar, aqui vai acabar e tudo bem. Tudo bem. Vai doer, vai ser difícil porque nós não fomos criados para isso? Vai. Mas tudo bem. Por que tudo bem? Porque a nossa esperança não se limita a essa vida. E somos os mais felizes por termos a convicção, a certeza de que vamos ressuscitar dos mortos. E todos aqueles que creram em Cristo ressuscitarão conosco. Se você tem essa convicção, como você tem vivido a sua vida a partir disso? O que muda, o que mudou na tua história, na tua vida, a partir do momento que você entendeu que não precisava viver tudo aqui porque tem vida eterna? O que muda na tua forma de agir, na tua forma de pensar, na tua forma de se relacionar, nas tuas decisões? O fato de saber que a vida não se limita a só este mundo, a só o tempo, os anos que nós temos aqui. Pense um pouco como você reage diante disso. O quanto bens e prazeres, momentos, são importantes para você. Existem pessoas que têm uma filosofia de vida. Eu preciso viver ao máximo cada dia, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Mas por que viver ao máximo? O que é viver esse ao máximo? Os prazeres e os momentos dessa vida. Porque é tudo que eu tenho, então eu tenho que aproveitar ao máximo, porque vai acabar. Essa é uma filosofia de vida, é um jeito de viver a vida. Essa filosofia de vida não tem no horizonte ressurreição. Tá? O quanto ter uma carreira, ganhar mais, ter mais bens e riqueza ocupa o teu tempo e a tua mente? Se a minha filosofia de vida é que eu preciso conquistar ao máximo, ter ao máximo, possuir ao máximo, crescer ao máximo aqui, e a minha mente, os meus esforços e o meu tempo estão crucificados ali, essa é uma vida que não lembra da ressurreição, que não tem no horizonte ressurreição. Entende? O horizonte dessa vida é o que se conquista e o que se tem. Se esquece da ressurreição. O
quanto é importante para você curtir momentos pelo fato de a vida passar rápido. O quanto você deixa de ouvir a Deus para apreciar os seus momentos ou correr atrás das riquezas que você ainda não possui. E aqui a gente entra num ponto. Se ser cristão é estar na presença de Deus e viver com Ele e testemunhar, por que é tão difícil responder perguntas como: qual foi a última vez que você testemunhou o Evangelho? Por que é tão difícil responder: qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Por que é tão difícil responder: você vive com Deus em todos os momentos da sua vida? Porque essas foram perguntas que foram feitas na célula durante esse mês. E como foi difícil ouvir respostas a esse respeito. A gente se cala. Então, somos realmente cristãos? Ou falamos da boca para fora que cremos em Jesus, que cremos na ressurreição, mas vivemos os nossos dias aproveitando e buscando ao máximo aqui e agora, porque a gente não sabe quando vai acabar. E quando acaba, a gente fica desesperado. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ser cristão é também esperar com grande esperança. E aí, meus queridos, quando a morte vem a nós e nós temos certeza de ressurreição e vida eterna, a gente pode morrer em paz. A gente pode ter paz. Se eu viver... Eu tenho 26? 26 anos, 30, 40, 50, 60, 100. Paz. Quando as pessoas da minha vida, ao meu redor, que estão em Cristo, morrem, vai doer. Vai ter luto, claro que vai. Precisa, é bíblico. Porque nós não fomos criados para isso. Mas não vai ser desesperador. Por quê? Porque se elas também estão em Cristo, nós sabemos que elas vão ter vida eterna. Agora, quando nós vemos pessoas morrendo sem conhecer o Evangelho, isso sim deveria doer grandemente para a gente. Quando a gente ouve rumores de guerra, de pessoas sendo desoladas e destruídas e talvez sem esperança nenhuma. Quando a gente ouve que soldados estão marchando contra o país vizinho que sempre na verdade pertenceu a eles, que são família, matando, isso deveria doer muito para a Igreja de Cristo. Se também não dói, se também não faz você se importar com o próximo, então também o teu conceito de morte está errado. Se não te impulsiona a orar por aqueles que ainda não creem em Jesus, que estão morrendo, então talvez ainda Jesus precisa falar ao teu coração, que tu vive como uma igreja que é um corpo no mundo inteiro. A morte não deveria nos amedrontar quando nós estamos em Cristo, mas ela deveria nos impulsionar a levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem essa vida eterna e essa salvação. Que nossa esperança nos leve a sermos cristãos convictos, que ouvem a Deus, que falam adiante, que vivem a vida, não como se tudo precisasse ser vivido aqui, pelo contrário, que vivamos como cristãos, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que morrer dói, nos entristece, mas que não é o ponto final sobre aqueles que creem, é apenas um até logo. Que nós possamos viver para testemunhar o Evangelho e termos na eternidade conosco as pessoas que nós testemunhamos. Que nós possamos encontrar na vida eterna as pessoas que nós também evangelizamos e levamos a Cristo. E que alegria é poder testemunhar e uma pessoa conhecer a Cristo através do nosso testemunho de vida. Amém? Que você possa viver tendo essa convicção de ressurreição. Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus, quantas vezes no nosso dia a dia a gente simplesmente, Pai, vive como se tudo que nós tivéssemos fosse o tempo que está passando. Que dor, Pai, e que desespero dá quando a gente esquece da ressurreição e da vida eterna.
Que desespero que bate quando a gente acha que não tem mais solução e não tem mais esperança. E a esperança é o que nos move. Esperança de um mundo melhor, esperança de vida, esperança de sorrisos, de alegria. Mas que a esperança que mova cada um de nós aqui seja de salvação e vida eterna. Não que isso anula o nosso dia a dia aqui, bem pelo contrário, nos faz viver aqui honrando e glorificando o teu nome. Mas, Senhor, nunca permita que nós nos esqueçamos de que nós estaremos eternamente contigo e que viver aqui, na tua presença, ouvindo a tua voz, pregando a tua palavra e testemunhando, é o que realmente importa. Que nós não vivamos para os prazeres dessa vida, para as tentações dessa vida, para os bens dessa vida. Que nós possamos viver aqui, servir a ti e ao nosso próximo, mas sempre sabendo que a nossa esperança está em quando você vai voltar para nos buscar. Pai, nos dá paz nesse sentido. Paz àqueles que ainda têm medo da morte. Paz àqueles que ainda sofrem pelos que morreram. E paz diante daqueles ao nosso redor que ainda não te encontraram. Nos usa como instrumento, mas que a gente também possa saber, ó Deus, que cada um precisa ter essa fé pessoal, individual, que a salvação é um chamado para todo ser humano. Usa essa comunidade como um meio de testemunha e de anúncio, Pai. Em nome de Jesus. Amém.